Hoje eu vou falar sobre o quão importante é usar a arte como recurso terapêutico e os benefícios que tem essa expressão artística livre durante a terapia. Vem comigo. Vocês não têm noção quanto a arte é importante para regular a ansiedade. Não só a ansiedade, mas para a gente expressar os nossos sentimentos, que muitas vezes a gente não consegue verbalizar, e a sensação de bem-estar que ela proporciona. E é por isso que eu quero compartilhar um pouco da minha história com a arte nesse último ano. Houveram muitas mudanças na minha vida e a arte foi um dos escapes para que eu pudesse me sentir melhor. Então, começando pela mudança, eu precisei mudar, precisei voltar para a cidade onde eu morei a minha vida inteira, a minha infância, e um lugar que eu achei que eu não voltaria mais. E eu precisei sair do meu convívio social, de amigos, e voltar para essa cidade que fica no interior de Nova Iguaçu. Então, naquele ano, que foi ano passado, quase um ano atrás praticamente, tivemos que voltar para cá. Foi muito difícil para mim. E aí eu tinha duas opções. Ou eu ficava deprimida no quarto e ansiosa, ou eu buscava mudar o meu foco para outras coisas. Então, na época, eu encontrei a decoração do meu quarto como uma forma de mudar o foco. Então, eu comecei a ver o que eu podia fazer para reformar o meu quarto, que na época estava só... Eu não sei nem explicar. Eu vou ver se eu acho algumas imagens e fotos aqui de como era o meu quarto antes. Então, eu comecei a pintar. Eu nunca tinha pintado parede na vida. Eu comecei a ver no YouTube os canais lá do tio Tonhão da obra, né? Sempre tem alguém ensinando a fazer alguma coisa e ver como que eu poderia começar para pintar a minha parede. E aí eu comecei a ver uns tutoriais e comecei a lixar a parede, passar massa corrida, depois passar as demãos de tinta e pintei primeiro de branco e depois fui fazendo essas listras. Eu queria um azul mais claro, que se hoje eu pudesse mudar, eu colocaria um azul mais suave nessas listras, que não são papel de parede, são pintadas. E essas texturas aqui, que eu também queria ser feitas de papel de parede, e aí eu fiz com massa corrida e tinta misturada. Fiz essas folhas aí, que não são desenhadas, elas foram feitas a partir daquelas forminhas de stencil. E aí eu fui colocando vários formatos diferentes, e aí brotou essas flores, essas folhas aí, como vocês podem ver no vídeo. E aí eu falei, estou gostando disso. Esse ano eu fui comemorar meu aniversário num lugar chamado Tinta La Vida, e lá eu fiz essa pintura aqui e me proporcionou uma manhã muito agradável, um bem-estar muito grande. E eu comecei a me conectar mais com esse lado artístico, não que eu seja profissional e não que as minhas artes fiquem lindas, mas eu percebi que me traz uma sensação de bem-estar e eu falei, por que não trazer isso para os meus atendimentos? Porque eu já fazia isso com as crianças, quando eu atendia crianças. Geralmente crianças gostam de pintar e tal, mas com adultos eu não fazia, e eu falei, por que não fazer também? Por que não trabalhar isso em demandas de ansiedade, de depressão? Lembrando que por mais que pintar traga uma sensação de bem-estar muito grande e até traga uma regulação emocional ali, você se sente mais calmo quando você está ansioso, e quando você está depressivo você consegue botar para fora. Ele não substitui a terapia, porque ele entra como um regulador, mas a raiz do que está causando essas dores, né, na alma, essa ansiedade, precisa de tratamento. E aí a arte é uma das ferramentas para
ajudar a acessar certas coisas que a gente sozinha a gente não consegue, e às vezes a pessoa ela não quer liberar porque ela não consegue liberar. E a arte em forma de escrita, em forma de pintura, em diversos tipos, em forma de costura, qualquer tipo de manifestação de arte é válido para a gente trabalhar em terapia. E hoje eu quero pintar com vocês. Eu já fiz isso aqui. Essa semana eu peguei e pintei. Isso aqui é esmalte, porque eu estou sem tinta acrílica aqui. Com esmalte, isso aqui é de botar brinco, né, anéis. Eu fiz isso aqui. E o meu porta-pincel eu fiz isso aqui. Aí eu falei assim, por que não convidar a galera do YouTube pra pintar mais esse aqui, que é um pote de vidro que eu coloco os batons aqui dentro. Então, eu vou pintar hoje com vocês. E eu já escolhi os esmaltes, ou serão esmaltes também, porque eu não tenho tinta. Esse esmalte aqui é muito difícil eu usar, não uso. Então, ele tá bem cheio. Esse aqui eu gosto, mas é... Entre as opções que tinha, ele é o que tá mais cheio também, porque eu não podia pegar um esmalte que tá mais vazio e correr o risco dele, né, começar a empelotar no meio do processo. Então, eu peguei esse aqui também. E vou pintar junto com vocês hoje. E quero ver, gente, eu não tenho noção, eu não pensei, porque assim, isso que é o terapêutico, é você deixar fluir a sua criatividade ali. E não você pensar, porque a diferença de um artista e de alguém que tá usando a arte como, né, expressão terapêutica é isso. Eu não tenho em mente o que eu já vou fazer com isso aqui. O que sair é o que saiu. Então, eu só vou me expressando aqui, junto com vocês. E aí, a gente vê o que vai dar. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, para mais vídeos como esse, para eu saber que vocês estão gostando, porque eu ainda estou testando aqui no canal os formatos de vídeos, temas, e vendo qual que a galera vai gostar mais para depois focar só em um tipo de conteúdo aqui. Então, vamos lá. Eu estou com um certo hiperfoco em listras, porque eu acho que é porque também não tem erro, né? Listras é listras, gente. Não tem como errar fazendo listras, então eu vou começar a fazer listras na cor lilás. Eu vou ver se dá pra deixar ele uma textura mais grossa. Mas, na verdade, não só grossa, mas uma textura mais forte, né? Aí eu teria que passar 2 demãos, mas aí vamos ver, vamos fluir, deixar fluir. Eu queria mostrar pra vocês apoiado na mesa, mas não consegui. Já que vocês querem que eu apareça e apareça a minha mão, né? E aí se eu deixar aqui apoiado na mesa, a arte não aparece. Então, vou botar aqui, ó, vou deixar um espaço que é onde a outra cor vai entrar. Então, vou fazer dessa forma. Com espaço, vocês estão conseguindo ver? Com espaço. Se você quiser pausar o vídeo e pegar alguma coisa aí pra você me acompanhar nesse momento artístico. Bora. Prepara aí. Tem 2 listas. Deu a louca essa semana, deu a louca. Às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e nos direcionando para um lugar que, se a gente não para observar, a gente deixa passar as oportunidades de se reinventar, de tentar algo diferente, algo novo. 3 listras. E aí eu fui vendo que o quanto a arte foi importante para mim nesse processo de mudança, de novidades, até mesmo a frustração diante
do desemprego, né? Do desemprego no sentido, assim, trabalhar como prestadora de serviço para empresas, para clínicas e começar a focar mais no meu trabalho autônomo, individual, ousar mais, ter essa coragem de empreender. Isso também foi algo que tem me tirado da zona de conforto. É muito mais fácil você prestar serviço para alguém do que você ter que empreender, porque empreender requer um trabalhinho, né? Requer esforço, requer dedicação, requer estudos. Na verdade, estudos a gente tem que estudar sempre. Trabalhando para o outro ou para si próprio, tem que estudar. E aí, vou deixar aqui na íntegra um vídeo para vocês. Borboleta sempre. Será que vai ficar bom, gente? Tô aqui deixando a ideia fluir. Já pensando, já tô fazendo essa aqui, já pensando nos próximos passos que eu vou fazer com isso aqui. Essa arte. Existe uma modalidade de terapia chamada arte-terapia. Não sei bem se é uma modalidade, uma abordagem, enfim, ainda sou leiga nisso, mas é algo que eu tenho me interessado muito em fazer. Pretendo começar esse ano a especialização, que dura em média 2 anos. Mas lá você não necessariamente precisa ser um psicólogo para ser um arte-terapeuta, mas a psicologia vai me dar grandes vantagens, porque na arte-terapia, a arte é o instrumento fundamental para a terapia, então não é uma opção você fazer ou não alguma atividade artística. A arte é o instrumento principal para a terapia, na arte-terapia. E muitos profissionais usam a arte-terapia como forma de fazer com que o seu cliente, paciente, dependendo da área que a pessoa tiver de formação, ele se expresse melhor. Então, tem muitas histórias legais. Eu participei
umas semanas atrás de uma aula inaugural e eu pude entender um pouco mais a respeito dessa forma de trabalhar por meio da arte. E eu me interessei bastante, eu confesso. E aí estou me organizando para me tornar uma arte terapeuta e entender mais aprofundadamente como que funciona esse trabalho. Mas por enquanto eu uso a arte apenas como um instrumento, dois instrumentos, como um recurso, na verdade, como um recurso terapêutico para quem gosta, se identifica, né? Porque diferente da arte-terapia, eu acho que a pessoa, quando vai buscar um atendimento em arte-terapia, é porque ela gosta. Mas quando alguém busca terapia, não necessariamente é porque ela quer fazer arte, mas porque ela quer resolver alguma questão ali dela, pelo viés da psicologia. Então, se a pessoa gosta de arte, aí eu posso usar como um recurso terapêutico. Eu tinha um paciente que ele não conversava nada comigo, ele criança. Ele não gostava de conversar porque a mãe dele se achava no direito de me perguntar tudo o que ele falava. Então, ela, na cabeça dela, eu era uma espécie de informante dela, investigadora. Então, assim que acabava a terapia, ela queria... E aí, como que foi? O que ele falou? E, obviamente, ele não se sentia à vontade para falar comigo. Então, eu usava a pintura, que era algo que ele amava fazer, como forma de trabalhar, de fazer ele se conectar comigo, dele confiar em mim. E eu tive que ser muito clara com essa mãe e falar que eu não tenho que falar para ela tudo que a gente faz no atendimento. E ela se achou no direito, de como mãe, né, de falar que sim, eu tinha que falar porque ela é mãe dele. Eu falei que se ele quisesse falar para ela, ele falaria para ela e não para mim. Então, caberia a ela criar esse vínculo de confiança com ele. E o que eu falaria para ela, ele sendo menor de idade, era apenas aquilo que poderia pôr em risco a vida dele. Como não era o caso, enfim, né, os dilemas de quando você trabalha com criança. No final das contas, ela tirou ele da minha agenda. Mas a terapia ajuda muito, principalmente nesses casos. A arte ajuda muito nesses casos. Só faltam duas linhas. Uma coisa que eu descobri também é quando você tem questões de ansiedade, como é o meu caso, até a atividade física que você faz, você tem que selecionar bem, porque tem atividades físicas que elas só vão potencializar mais a ansiedade e outras que vão trazer uma regulação, como por exemplo pilates, balé, a yoga, atividades que são mais tranquilas do que atividades mais agitadas, como luta, funcional. Embora eu goste bastante de atividades agitadas, elas não são muito indicadas para quem tem ansiedade, porque isso vai te deixar mais agitada ainda, não vai te relaxar. Eu estou pensando seriamente em trazer uma linha aqui no meio, para ele virar tipo um xadrez.
aqui no meio. Eu não sei se eu faço isso, se eu não faço, eu deixo assim. Que dúvida. Muito em dúvida. Se vai ficar legal ou não. Eu acho melhor deixar assim mesmo. Eu vou só pintar aqui em cima. Essa bordinha aqui, vou pintar de roxinho. Comenta aí se você já teve alguma experiência com arte, se você gosta, se você não gosta muito. Comenta aí. Tá vendo essa bordinha aqui de vidro? É só pra dar um acabamento, ó. Aí eu tô pintando agora de roxo pra dar um leve acabamento. Esse é o momento que a gente nem respira direito. Ah, uma outra atividade física que é bom também para regular a ansiedade é a natação, porque trabalha muito a respiração. A natação tem muitos benefícios além da ansiedade, mas esse é um deles. Tudo isso são formas de você fazer um tratamento adequado, sem precisar ficar refém da medicação, já que muitas pessoas têm receios, né, de tomar a medicação. Tcharam! Aqui embaixo eu não vou pintar, porque eu quero ver o fundo do pote, né? Quando eu colocar os batons aqui. E aqui está, gente. Ainda tá molhadinho, tá com cheiro forte de esmalte. Mais uma expressão de arte. Ainda tô pensando se eu faço ou não. Decidi que não vou fazer, vou deixar assim mesmo, não vou fazer a listra que eu queria fazer aqui no meio. Vou deixar assim mesmo, esse conceito assim. E me diz aí o que vocês acharam, se vocês aí tentaram se expressar também de alguma forma, se vocês gostam de fazer isso e qual é a sua forma de expressão artística, se é pintura, se é desenho, se é costura, se é escrita, comenta aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.